Estamos de volta com o Simprocast, o podcast do Simpro. E hoje o nosso assunto é o mundo corporativo. E a nossa entrevistada é a psicóloga Josiane Perdigão, uma especialista no assunto. Bom, Josiane, no momento da entrevista, naquele momento tão importante para o candidato, muitas pessoas acabam ficando nervosas demasiadamente ali e talvez não consigam expressar tudo o que elas gostariam. A primeira impressão é a que fica? Eu acho que depende muito de quem está entrevistando, né? Quem tem experiência com entrevistas, ela sabe que o principal objetivo dela é deixar o candidato à vontade. Porque é natural passar por uma situação de avaliação e você ficar mais apreensivo. E isso seja em prova, quando é pego de surpresa com uma pergunta que não se preparou. Imagina por uma entrevista de emprego que pode direcionar a tua carreira. Então, é natural as pessoas ficarem realmente nervosas, né? Qual é o papel do entrevistador? Criar um contexto mais tranquilo possível para que seja um bate-papo. Qual é o grande segredo para o candidato? Ele ser ele. Muitas vezes, o candidato ele quer responder algo, ou ele quer parecer algo que não é ele, que não é o natural dele. Ele quer trazer uma resposta que, na cabeça dele, ele pensa que essa resposta é o que o outro quer ouvir. E, gente, quando eu entro nisso, é uma loucura. Porque eu nem sei o que o outro quer ouvir, né? Eu não sei o que o entrevistador espera de mim. Porque, às vezes, eu nem sei direito o que eu vou fazer naquela função. Ou eu não conheço a cultura daquela empresa. Então, às vezes, tem candidatos super reservados e que eles acham que eles têm que se comunicar muito. E aí, eles querem falar, mas não é natural deles. O que acaba acontecendo? Eles ficam nervosos. Se enrola. Se enrola. Porque quando eu não estou preparado e eu não sou naturalmente assim, a tendência de eu me enrolar é grande. Então, eu sempre falo para o candidato. A primeira impressão vai ficar se você tentar não ser você no processo da entrevista. Porque daí vai ficar qual impressão? Eu não assumo quem eu sou. Eu não me entrego realmente para aquilo que eu estou fazendo. Eu não sou transparente. Algo falso. Exatamente. E se eu faço isso no processo da entrevista, que é onde eu deveria deixar me conhecer... E depois? Provavelmente eu vou fazer isso também em algum momento, que eu errar num trabalho e aí eu não vou entregar, eu não vou dizer que eu errei. Eu vou atrasar, mas é melhor eu não falar que vou atrasar. Aí eu deixo atrasar. Por quê? Isso tem a ver com o mesmo comportamento, que é assumir. Assumir quem eu sou, assumir que eu não sei, assumir que eu estou nervoso, assumir que está atrasado o meu projeto, assumir que eu preciso de ajuda. Então, eu sempre falo para os candidatos, quando eu começo as entrevistas e principalmente que eu vejo que alguém está muito nervoso, eu falo, é natural estar nervoso e tá tudo bem. Aqui o meu papel é te conhecer. E você vai falar para mim quem você é. Porque é isso que vai me ajudar a entender se você tem as melhores competências para assumir essa posição. E se também faz sentido para você esse emprego. Porque às vezes eu quero tanto aquele emprego, mas será que realmente faz sentido para mim? Será que eu não vou estar perdendo tempo na minha carreira? E ao entrar aqui, eu vou até deixar de entrar numa outra posição que seria mais adequada com quem eu sou? Então, isso é a dica para as relações, tá? Seja relação de emprego ou relações humanas. Não tente ser quem você não é. Seja você de fato. É, a sinceridade. Porque é a transparência, a sinceridade. E, principalmente, eu assumir que eu sou boa no que eu faço. E eu sou desse jeito que eu sou. E se não estiver atendendo, aí sim, eu vou perceber no contexto, vou me dar um feedback e aí eu vou mudar. Mas se não, eu vou com as minhas ferramentas, sendo quem eu sou, com a minha experiência, com a minha história, ou sem nenhuma experiência e sem nenhuma história. Eu fiz um processo seletivo para aprendizes há pouco tempo, e aí, assim, é óbvio que aquele adolescente de 14 anos não tem experiência. Mas ele tem história de vida. Eu vou querer saber de relações. Eu vou perguntar para ele, você tem irmãos? Você tem amigos? Como são suas relações? O que você faz? Quando você briga com seus irmãos, como que vocês se resolvem depois? Ou seja, a gente sempre tem um jeito de entender o comportamento das pessoas. E nós sermos transparentes é a melhor maneira de nos ajudarmos para que a gente possa realmente passar a impressão certa. E a impressão certa é ser quem eu sou. E pela sua experiência, né, Josiane, acho que fica difícil de te enganar, né?
Não, engana, Ou às né? vezes você é pega, assim. Engana, claro, que qualquer pessoa. Mentira, né? A pessoa mente pra ela mesma. Às A vezes mente mentira tão bem. mente. E tem pessoas que constroem uma vida de mentira. E até uma carreira. Tem currículos que às vezes você pega e você fala, uau, que currículo ótimo, né? Eu, quando pego um currículo, eu não quero saber da função e o que ele fazia. Eu quero que ele me conte os melhores projetos, os melhores resultados e os insucessos. Me conta um insucesso que você teve na sua empresa. Porque ele vai ter insucesso. Eu quero saber como ele lida com esse insucesso. O que ele fez para resolver o problema. E isso o currículo não conta. E se a pessoa estiver mentindo no currículo, ela não vai conseguir inventar uma história tão rápida. Então, é aí que a gente pega. Por isso que a gente estuda e aprende a fazer essa análise comportamental. E aí entra até a questão do corpo, né? O nosso corpo fala. Então, quando eu tô muito rígido, muito tenso, automaticamente a gente interpreta que está nervoso. Mas eu consigo pegar também alguns comportamentos de mentira através da expressão corporal, né? Uma pessoa muito ansiosa, ela não precisa me dizer que é ansiosa. Eu consigo ver nos trejeitos dela, eu consigo olhar para a unha dela, às vezes, e ver que ela tem a unha roída. Eu consigo pegar na perna, que às vezes ela fica balançando sem né? perceber. E são comportamentos que a pessoa não percebe. Então, isso não quer dizer que eu não vou contratar porque a pessoa está super ansiosa balançando a perna. Mas eu já vou saber que esse profissional tem um nível de ansiedade mais alto. E aí, quando eu der a devolutiva desse candidato, eu vou dizer, olha, quando ele for trabalhar sob pressão, direciona, faz um bom alinhamento, porque as pessoas que ficam mais ansiosas, estar sob pressão, vão exacerbar essa ansiedade. Então, a expressão corporal, ela vai se manifestar. E assim, após a entrevista, que é passou aquele turbilhão, né, de emoções, de ansiedade. Bom, eu já fui entrevistada, acredito que você também. Sim. Passou por processos seletivos e a hora que a gente sai, realmente a gente sai dali sem nem entender muita coisa, porque a gente fica naquela expectativa, né? Será que eu fui bem? Será que eu não fui? Será que a pessoa gostou? Será que não? E essa sensação de depois, ela é bem frustrante quando você também não sabe, não tem uma resposta daquilo. Então, após a entrevista, o candidato, ele pode pedir um feedback, uma avaliação da empresa? Eu acho que sim, não só pode, como deve, né? Eu, enquanto candidata, claro que, enquanto empresa, eu acho que o primeiro papel da empresa é ela deixar claras as etapas do processo e mais ou menos o tempo que isso vai acontecer. A gente não consegue manter isso à risca, porque acontece, às vezes, N mudanças no contexto, o gerente que ia entrevistar viaja, ou acontece alguma situação na empresa que aquela vaga vai ter que mudar a data de entrega, mas a gente tem que dar uma previsão e dar feedback para os candidatos. Olha, você vai passar por mais 2 fases do processo dentro de tal tempo. E, caso você não venha a entrar para a próxima fase, a gente vai fazer um contato por WhatsApp ou por e-mail. Hoje as ferramentas mandam até automático, conforme a gente vai evoluindo o candidato na ferramenta, né? A tecnologia nos ajuda nisso. Mas eu tento sempre ser o mais clara possível e dentro do que é possível. Porque às vezes não teve nada em específico que te desclassificou, mas teve um candidato que teve algo a mais do que você. Entendi. E aí, em específico, é esse candidato que vai ser selecionado. Ou, às vezes, até na própria visão do recrutador, você que deveria passar no processo. Mas o gestor que vai trabalhar com os candidatos, com a pessoa. E ela teve mais match, mais vínculo com uma outra pessoa. Então, você, às vezes, não tem nem algo palpável. Você não pode virar e dizer assim, é que o gerente gostou mais do outro candidato, só porque gostou. Aí, você vai dar, sim, uma resposta mais formal para esse candidato. Mas o que eu acho que é legal enquanto candidato? Ter até uma dica, né? Eu sempre, quando encerrava meus processos, assim, que eu participava e não passava no processo, eu falava assim, olha, se você puder me dizer, né, aonde eu posso melhorar, ou o que faltou para eu conseguir essa vaga. E aí o recrutador pode dar essa dica. Olha, Josiane, aqui eu acredito que você precise desenvolver tal competência, sei lá, ferramenta Excel, né? Aqui faltou, né? A empresa está no momento que ela precisa muito de Excel. E aí, apesar de você ter todas as outras experiências e um comportamental legal, faltou o Excel. Então, uma dica é você estudar Excel. Então, eu gosto sempre de pedir. Só que a empresa
não vai ter esse tempo. Então, pensa assim, a gente tem N vagas. No mês passado, a gente tinha 110 vagas na empresa. De 110 vagas, a gente entrevistou pelo menos, no mínimo, 10 pessoas para cada vaga. Então, eu não vou ter tempo de dar feedback para cada um nem vou lembrar muitas vezes, né? Eu ou minha equipe. Então, o que a gente faz? A gente dá uma devolutiva padrão. E aí, o candidato, quando ele vem atrás, a gente até marca isso. Olha que legal, ele foi proativo, ele veio pedir um feedback. Aí. E às vezes o candidato fala, olha, não deu certo para essa posição, mas qualquer outra posição eu gostaria, porque eu gostei tanto da empresa, eu gostei tanto da cultura. Entendi. O próprio RH vê isso com outros olhos. Ele já se destaca só nisso. Se destaca só nisso. Até a maneira como você manda o currículo, você pode se destacar. A forma como você se apresenta. Sim. Isso tudo faz com que você se destaque. Né? Quando eu mando um currículo mostrando o resultado do meu trabalho. É muito fácil eu botar lá minha função, o que eu fazia. E quais foram os resultados que eu alcancei nesse cargo? Sim. Isso é um diferencial. Talvez inovar na hora de fazer o currículo. Isso. Outro dia até vi uma menina que ela é parente minha, ela fez um currículo e aí ela pediu para eu enviar para um conhecido, né? Só que na foto ali, naquela fotinha de perfil que coloca, eu acho que ela tava com uma blusinha tomara que caia e parecia que ela tava nua na foto, porque daí ficou só essa parte aqui e não tinha alça, não tinha nada. Eu falei, socorro! E às vezes são detalhes que, por ela ser jovem, acredito pela falta de maturidade, ela não se atentou. E aí eu fui e falei pra ela, né, olha, essa foto não tá legal, porque tá parecendo que você tá nua. Então, olha como às vezes as pessoas passam despercebido coisas, né? Que às vezes pra gente não, aquilo tá óbvio. Mas para algumas pessoas talvez não. Exatamente. Bom, e agora eu queria que você trouxesse para a gente algumas dicas para as pessoas que estão pensando em fazer uma transição, né, de carreira ou se recolocar no mercado de trabalho. Algumas dicas, assim, é claro que você já deu várias e preciosas, já anotei algumas, mas teria mais algumas? Acho que você acabou de trazer um ponto super importante. Como eu me apresento. No final das contas, às vezes a história que eu vou contar, ela pode até não ter muito conteúdo, mas como eu conto essa história, isso faz toda a diferença. E todos nós temos uma história para contar da nossa carreira. Então, como eu conto essa história, vai fazer a diferença. Então, acho que a primeira dica é como eu me apresento. Se eu vou me apresentar no meu currículo, primeira coisa, um currículo sucinto e que chame a atenção. Um currículo corrido, só com texto corrido, como que você vai se destacar no meio de tantos outros currículos? Então, eu preciso ser muito objetiva, comunicar o que é mais importante nesse currículo. Pessoas, por exemplo, que têm muitas experiências, que ficam pouco tempo nas empresas, e aí elas trazem, sei lá, 20 empresas que elas trabalharam. Não é legal. Por quê? Primeira coisa que já me mostra que essa pessoa não para muito nos empregos. Eu já vou querer saber por que ela não para nos empregos. Já vou investigar isso. Segundo ponto, eu preciso mentir, então? Não. Eu vou colocar os empregos que fazem sentido para aquela vaga. Então, se eu quero uma vaga de recepcionista, eu vou pegar as minhas experiências que vão contribuir para chamar a atenção para aquela posição, para aquela vaga. Sim. Eu vou colocar lá o que eu ajudei naquela organização, como eu me destaquei naquela organização, que foi uma dica que eu dei anterior. Isso faz muita diferença. Então, por exemplo, eu vou falar do meu trabalho anterior. Eu tinha uma posição de gestão, eu consegui, com o projeto XYZ, reduzir o turnover da empresa em X%, conseguimos nota X na GPTW, ranqueamos uma GPTW, eu vou contar o que eu entreguei. Poxa, eu vou pegar esse currículo, eu quero conhecer. Quero entender como é que ela fez isso aqui, como é que ela chegou nesse resultado. Outro ponto, a foto. As pessoas me perguntam, boto foto, não coloco foto? Depende. Eu posso ter um currículo super atrativo sem precisar colocar foto. Mas se eu for colocar uma foto, ela tem que ser uma foto adequada. Eu não posso pegar aquela foto aleatória, que eu cortei a minha amiga do lado, aí parece que eu tô sem braço. Ou aquela foto que eu tô na festa. Não, mas essa foto tá linda, olha aqui como eu tô produzida. Minha maquiagem. Não dá nem pra conhecer a pessoa, porque a gente se transforma numa festa, né? Sim. Então,
Então, eu tenho que colocar uma foto verdadeira, que seja eu, porque senão eu pego a foto, a pessoa olha o currículo dela, olha pro candidato e fala, não é a mesma pessoa. Isso é péssimo. Foto com animais, não é legal. Os pets são ótimos. Foto com filhos. E aí não é só foto no currículo, é foto no LinkedIn. O LinkedIn hoje é uma das maiores plataformas que a gente utiliza para recrutamento e seleção. Por quê? Porque ele tem inteligência artificial. A gente utiliza dessas ferramentas para já chegar nos candidatos que a gente quer. E aí eu abro lá e tem uma foto dela de biquíni. Se ela for modelo, ótimo, né? Ela tá certíssima. Ela vai botar o material que ela vai trabalhar. Ela trabalha com o corpo, ela expõe o corpo. Se não, ela só coloca uma foto que mostre o básico dela. Uma foto espontânea, né? Uma foto que seja ela mesma também. Não precisa estar sorrindo, um sorriso forçado e nem super séria, aquela foto 3x4 de antigamente. A foto eu acho que é um cuidado. Eu falar o básico no currículo é um outro cuidado. Por exemplo, a pessoa vai colocar uma experiência internacional que ela teve. Aí ela teve, sei lá, 5 empregos internacionais. Foi garçom, foi pedreiro, foi doméstico. Eu preciso contar tudo isso no currículo? Não. Porque o que importa no currículo é só a experiência internacional. Saber que ela se arriscou numa experiência internacional. Se na entrevista eu entender que eu quero explorar essa experiência, eu vou perguntar para ela. Então, eu vou botar que eu tive a experiência e se meu inglês é fluente ou não é, ou se meu espanhol é fluente ou não é. Então, é sempre se atentar ao básico. Sim. Outra questão, eu direcionar minha carreira para onde eu quero, que é, de novo, o assunto que nós começamos. Sim. Qual é o meu propósito? O que eu quero? Eu quero só um emprego para pagar minhas contas, e aí tanto faz o que vier. Eu vou mandar 500 mil currículos atirando para tudo quanto é lado, ou eu quero uma carreira X. E até mesmo nesta empresa. Eu quero trabalhar nesta empresa, nesta área. O que eu preciso fazer para trabalhar nessa empresa? Eu vou seguir essa empresa no LinkedIn. Eu vou entender o que essa empresa faz. Eu vou seguir as pessoas que trabalham nessa empresa. Se eu quero aquela função de analista X, eu vou entender o que essas pessoas, quem são essas pessoas que estão trabalhando numa função parecida com a que eu quero? Qual é a formação dessa pessoa? Eu tenho essa formação? Eu conseguiria concorrer nessa posição, para esse cargo? Então, eu vou planejar a minha transição de carreira ou a minha recolocação. Porque senão eu saio atirando para tudo quanto é lado. Atirar para tudo quanto é lado no momento que eu tenho que ter o salário, perfeito. Eu fazer isso minha vida inteira, eu vou ter várias transições. E isso não vai me trazer propósito. Provavelmente, sem propósito, eu não vou fazer com amor, com paixão. Provavelmente, eu não vou auto-performar. Eu vou ter uma performance mais mediana. Então, tudo é uma consequência. Então, quando eu faço orientação de carreira, eu sempre começo por aí. Deixa eu olhar o que você já fez na tua vida. E eu começo perguntando. Qual foi a que você escolheu esse emprego? Por quê? Ah, não, meu primeiro emprego foi o que apareceu. Perfeito. Aí a gente vai entendendo essa trajetória. E aí eu tenho que ajudar esse profissional a fazer sentido a trajetória que ele vai dar daqui para frente. Vai direcionar a carreira dele daqui para frente. E a mesma coisa internamente. Porque tem quem eu contrato de fora e tem quem eu tenho meus talentos internos, que eu quero ajudar eles a se direcionarem na carreira. Às vezes a pessoa está lá no financeiro, porque ela entrou no financeiro, mas ela não gosta do financeiro. E ela também nem tem tanta competência comportamental assim pro financeiro. Então eu sempre falo, pessoas certas no lugar certo. Vamos avaliar comportamentalmente, tecnicamente e entender se ela está performando. Ela está feliz? Ela gosta? Perfeito. Vamos cada vez dar mais desafio para ela continuar crescendo. Não tá? Tem outros lugares dentro da organização que eu posso usar essa expertise dela ou esse comportamental dela. E aí a gente transita internamente. Então, o RH ele não trabalha só buscando os profissionais de fora, mas ele trabalha também olhando para os talentos internos e como que ele ajuda a desenvolver internamente para que não perder essas pessoas. Nossa, muito legal. E assim, é tão amplo, é tanto assunto e muito interessante, né, por sinal. E a gente percebe que você é uma pessoa que encontrou o propósito e ama o que faz, né? Porque você fala assim com tanto entusiasmo sobre tudo isso. Queria te dar os parabéns, então, né, pela sua carreira, pelo seu trabalho. E também deixar aqui um detalhe, né, para os nossos espectadores, que é sobre o seu atendimento no Simpro Especialidades. Então, se algum conveniado ou alguma pessoa que estiver assistindo gostar, né, do seu trabalho, gostou de você, como é que faz então para o seu atendimento?
Bom, eu faço parte da equipe do Simpro Especialidades, né? Tá no site do Simpro, inclusive tem lá o meu perfil, assim como os outros colegas que atendem lá. Eu faço parte do Simpro Especialidades Psicologia. Então, vai fazer contato com especialidades e se entender que precisa de uma orientação psicológica, vai direcionar para mim. Eles vão ver os horários, são horários, né, determinados para cada profissional, porque existem outras especialidades também. E aí a gente vai encaixar o horário. São 3 atendimentos pelo Simpro, são atendimentos gratuitos, né? Porque já é conveniado, já é associado ao Simpro. E após esses 3 atendimentos, tem aí um convênio para ir para o consultório comigo. Eu atendo no consultório só questões, né, mais emocionais? Não. Eu atendo também essas questões de carreira. Então, a psicologia eu sempre falo, né? Foi-se o tempo que as pessoas diziam, ai, mas eu vou no psicólogo, eu não sou louco. Já acabou, né, isso, Já. né? Então, assim, hoje a gente procura um psicólogo quando a gente tem algum problema que tá difícil resolver sozinho. Ou quando alguma coisa tá me impedindo, e que nem eu mesma sei, às vezes, o que me impede. Isso pode ser N coisas, inclusive na minha própria carreira. Às vezes tá tão sem sentido minha vida que não tem nada a ver com a minha vida pessoal. Às vezes eu tô super realizada, casada, com filho, família, tenho tudo, tenho emprego e falo, gente, eu não tô feliz. Aí nós vamos entender que tem tudo, tem emprego, mas não gosta do que faz. E aí é a hora da gente começar a se preparar para fazer descobrir primeiro, né, o que dá para fazer. E como direcionar isso para fazer de uma maneira mais fácil, sem tanto impacto. Né? Sim. Então, estou à disposição. Foi um super prazer estar aqui com vocês, falando de um tema que eu sou apaixonada, né? Mais de 25 anos trabalhando no mundo corporativo, com a psicologia organizacional, estudando sobre isso. E o meu propósito de vida é ajudar as pessoas a serem felizes. No trabalho. No trabalho, na vida, né? Realmente a felicidade, ela tem que fazer parte da nossa vida como um todo. E o trabalho, ele não tem que ser infeliz. Mesmo uma natureza de trabalho braçal, não preciso ser infeliz fazendo isso. Eu posso encontrar um propósito. E eu ajudo as pessoas a encontrar esse caminho. Ai, muito bom. Parabéns, então, mais uma vez, obrigada pela sua participação, né, e por tudo que você trouxe pra gente, tudo tão valioso, tão importante. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço a Aline e agradeço ao Simpro também, essa oportunidade. Muito obrigada. E chegamos ao final de mais um episódio do Simprocast, o podcast do Simpro. Esperamos que você tenha gostado e contamos com a sua audiência no próximo episódio.